Plantio. Semeio indireto. Sementeira, normalmente é constituída de um simples canteiro com 1 metro de largura por, no máximo 5 metros de comprimento, situado em local não sombreado. A semeadura é feita em sulcos transversais ou a lanço, no maior comprimento do canteiro, distanciado entre si de 10 a 15 centímetros. A profundidade depende do tamanho da semente, no máximo 1 centímetro para a grande maioria. Semeio direto. O semeio direto pode ser feito no local definitivo ou em recipientes diversos, vasos, sacos, plásticos, cestos, etc. Vasos próprios para exposições, cultivos em casa e quaisquer atividades que exijam transporte e maior permanência das plantas. Cupos plásticos. Mesmo o uso anterior, torna-se caro quando adquirido especificamente para esse fim e podem ficar quebradiços, quando sob o sol. O semeio direto nos recipientes é muito utilizado para espécies arbóreas e, nesse caso, utilizam-se sacos plásticos de maior capacidade. Substratos usados na sementeira e para enchimento dos recipientes. A sementeira deve ter um substrato leve e fértil. Usar areia lavada e esterco de curral ou outros adubos orgânicos. A areia tem a função de oferecer melhor aspecto físico, aeração e drenagem, aos solos argilosos. Quanto mais argiloso o solo, mais areia deve ser adicionada. A quantidade de adubo orgânico a ser aplicado varia de acordo com o tipo de esterco ou outro composto orgânico disponível. Para o esterco bovino aplica-se 5 kg para metro cúbico de sementeira e para os compostos orgânicos, a dosagem de 3 a 6 kg para metro cúbico. Material orgânico deve estar bem decomposto para que não ocorram problemas com as sementes. Usar terra retirada de barranco, em lugar do solo do local. Nos casos em que ocorram muitas plantas invasoras, o substrato utilizado para recipiente deve ser menos fértil. Jardins e paisagismo. Uma planta favorita de muitos jardineiros. A sálvia azul é uma planta perene fácil de cultivar. Floresce abundantemente durante todo o verão e tolera períodos de seca. Sálvia silvestris, uma planta perene do ano, um jardim básico por seu hábito de crescimento compacto, espigas de flores roxas profusas e vigorosa natureza renovada. Sálvia práspura em locais de plantio quentes e ensolarados. Combina com lavanda, sálvia e equinácea para uma combinação de cores ricas. Embora a maioria das espécies de sálvia sejam tecnicamente perenes, algumas das mais populares são plantadas com mais frequência como anuais em regiões mais frias. A maioria das plantas de sálvia é conhecida por seu longo período de floração, que às vezes pode se estender do final da primavera até o outono. A sálvia remova os caules das flores à medida que eles murcham. Sálvia splendens é propensa a botrites ou bolor cinza. Quando caules mortos são deixados na planta, particularmente em clima frio e úmido. Uma dica: apertar os caules mortos gera mais flores para manter sua sálvia vermelha com boa aparência até a primeira geada. Plante-os uma vez e eles voltarão todos os anos. Visto que as sálvia perenes não requerem nenhum cuidado especial para hibernar facilmente.
Nutrientes da sálvia. A Salvia officinalis é uma planta nativa do Oriente Médio e do Mediterrâneo muito utilizada pela medicina popular. Esse tipo de sálvia é usado para o tratamento de convulsões, úlceras, gota, reumatismo, inflamação, tontura, tremores, paralisia, diarreia e hiperglicemia. Estudos recentes mostraram que a Salvia officinalis apresenta uma série de atividades farmacológicas no organismo, incluindo efeitos anticancerígenos, anti-inflamatórios, antinociceptivos, que reduzem a capacidade de perceber a dor, antioxidantes, antimicrobianos, antimutagênicos, reduzem mutações genéticas, antidemenciais, reduzem demência, hipoglicemiantes, reduzem a concentração de glicose no sangue, e hipolipemiantes, ajudam a controlar os níveis de colesterol. Compostos bioativos da Salvia officinalis. Os principais fitoquímicos presentes nas flores, folhas e caule da Salvia officinalis são alcaloides, carboidratos, ácidos graxos, derivados glicosídicos, compostos fenólicos, poliacetilenos, esteroides, terpenos e ceras. O óleo essencial da Salvia officinalis apresenta mais de 120 componentes, incluindo borneol, cânfora, cariofileno, cineu, elemeno, humuleno, leveno, pineno e tujona. O linalol é o fitoquímico mais presente no caule da Salvia officinalis. As flores têm o nível mais alto de pinene, cineule, e acetato de bornila, canfeno, cânfora, humuleno, limoneno e tuana são os fitoquímicos mais presentes nas folhas. Observação. Entretanto, deve-se considerar que, como outras ervas, a composição química da Salvia officinalis pode variar dependendo das condições ambientais, como clima, disponibilidade de água e altitude. Benefícios da sálvia. Esta planta é especialmente poderosa para as mulheres uma vez que ajuda a tratar problemas do ciclo menstrual, amenorreia e cólicas menstruais. Também usada na menopausa reduz os efeitos característicos tão incomodativos. Para que serve o chá? O chá é uma bebida que traz inúmeros benefícios para a saúde porque contém água e ervas com propriedades medicinais que podem ser úteis para prevenir e ajudar a tratar diversas doenças como gripe, por exemplo. Os chás podem ter propriedades calmantes, estimulantes, diuréticas ou expectorantes, por exemplo. Quais os benefícios da sálvia para o cabelo? A sálvia pode ser usada para escurecer e intensificar a cor dos cabelos. Uma infusão das folhas desta planta pode ajudar a escurecer um pouco os cabelos grisalhos e também tornar os cabelos castanhos ou pretos mais brilhantes. Você simplesmente pode usar a infusão como enxágue final após a lavagem normal. Como usar o chá de sálvia para emagrecer? Modo de preparo: coloque água em uma panela e deixe no fogo até que as primeiras bolhas apareçam. Em seguida, despeje-a em uma xícara e acrescente as folhas de sálvia. Deixe abafado por 15 minutos. Por fim, sirva imediatamente. Está com excesso de suor. A sálvia. Um excelente remédio caseiro para a hiperidrose, que é sudorese excessiva, é tomar regularmente a infusão de sálvia, uma vez que a planta possui propriedade antissudorífica, que impede e regula a produção excessiva de suor, sendo útil em casos estresse, ansiedade e durante a menopausa. A sálvia é uma planta medicinal que pode auxiliar em problemas gastrointestinais, inflamações de pele, garganta e boca, como também sudorese excessiva. Além disso, ela contribui na diminuição dos níveis de colesterol e estresse, e por isso, é muito aliada de quem quer emagrecer.
verifique se você não tem sensibilidade, alergia, à planta. Sálvia na culinária. O que se tempera com sálvia? A erva acompanha bem carnes, como porco, pato, peru e frango, grãos e ovos, além de queijos e legumes, como a abóbora. Também vai bem nas massas, como o famoso nhoque com manteiga de sálvia. Para isso, a ela deve ser adicionada a manteiga ainda derretendo para liberar o máximo do seu sabor. Qual o sabor da sálvia? Característica, de folhas longas e aveludadas, a sálvia tem um sabor forte mas ao mesmo tempo refrescante, que se assemelha levemente ao alecrim. Posso usar a sálvia seca. Sálvia é frequentemente utilizada em pratos que exigem longos tempos de cocção, tais como assados e ensopados. Como muitas outras ervas, a sálvia fresca tem um sabor mais suave do que a versão seca. Essa diferença determina o momento certo no processo de cozimento para adicioná-la a um prato. Embora a sálvia fresca seja potente o suficiente para aguentar longos tempos de cozimento, os melhores resultados surgem quando as folhas são adicionadas antes do final do tempo de cozimento. Como conservar folhas de sálvia? Folhas frescas devem ser guardadas em saco plástico na geladeira. Folhas moídas ou secas devem ficar em um vidro fechado em lugar escuro. Para secá-las, colha as folhas que já têm mais de 1 ano de idade. Depois, coloque-as em uma bandeja e no forno a uma temperatura abaixo dos 70 graus Celsius. Sálvia e espiritualidade. Qual o poder espiritual da sálvia? Pode ser uma ferramenta para práticas espirituais. Para muitas culturas indígenas da América, a sálvia teve um significado cultural e espiritual. Frequentemente, tem sido usada para aumentar a consciência espiritual, ou para estimular sonhos psíquicos. A queima de sálvia geralmente coincide com cura e dedicação. Qual o segredo da sálvia? Em receitas ou simplesmente cultivada em casa, a sálvia toma conta do ambiente, dando um perfume natural ao ambiente. Uma curiosidade da sálvia é que sua resistência ao calor não é tão grande quanto o alcance do seu aroma. O cozimento deve ser breve, principalmente quando em infusão para chás. Por que é bom ter sálvia em casa? A sálvia officinalis e a sálvia branca têm o poder de equilibrar a sua energia pessoal, elevando-a quando se sente mais embaixo. Por isso, queimar sálvia ao chegar a casa depois de um dia especialmente cansativo pode trazer-lhe resultados bastante benéficos. Como passar sálvia na casa? Ponha a sálvia no recipiente escolhido. Quando seca, a sálvia pega fogo rapidamente. Tenha cuidado. Veja se a sálvia está bem queimada e que as brasas continuam liberando fumaça. Se ela acabar antes de o ritual chegar ao fim, acenda a planta mais uma vez. Nesse ponto, você poderá espalhar a fumaça. Como usar bastão de sálvia? E amarre bem firme. Formando um bastão é importante apertar bastante porque a sálvia irá encolher um pouco depois de seca, pois irá perder água no processo de desidratação. E quanto mais o fio estiver apertado, mais lentamente as ervas irão queimar quando o incenso estiver pronto. Obrigado por ter assistido. Comente, dê uma sugestão para o próximo vídeo. Inscreva-se para receber avisos dos novos vídeos. Até a próxima!